Estamos no ar com o quadro 8 em ponto e dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP indicam que em torno de 10–12% dos brasileiros têm algum tipo de ataque do pânico e que ainda, em média, 5% dessas pessoas têm o chamado transtorno do pânico. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o nosso convidado, o psiquiatra Rafael Arseno. Muito bom dia. Bom Doutor, dia. bem-vindo ao 8 em Obrigado. ponto. Doutor, mas afinal de contas, o que é o transtorno do pânico e o ataque do pânico? Tem diferença? Tem diferença. Então, o ataque de pânico, a gente viu que a população é bem mais atingida, né? Qualquer pessoa pode ter ataque de pânico dentro de qualquer transtorno dentro da psiquiatria. O que é um ataque de pânico? É um momento que dura alguns minutos, em média, de uma reação abrupta muito intensa, de um medo muito intenso, ou um desconforto muito forte, né? Junto vem palpitação, acelera o coração, formigamento nas mãos. É uma sensação de medo muito intensa e pode acompanhar até a sensação de perder o controle, achar que vai enlouquecer ou mesmo que está morrendo. Isso é um ataque de pânico. Já o transtorno de pânico, a gente precisa ter ataques de pânico recorrentes e de forma inesperada. Então, esses ataques vêm muitas vezes até quando a pessoa está dormindo, ela acorda num ataque de pânico. Então, isso é o transtorno de pânico, é sofrer com ataques de pânico de forma recorrente. Tem algum sintoma que a gente deve ficar mais atento para tentar diferenciar quando a gente está com algum transtorno de pânico ou quando é hora de procurar um médico, procurar ajuda? O transtorno de pânico ele é bem grave, traz bastante sofrimento, então é sempre bom procurar o médico para ver o que está acontecendo, fazer o diagnóstico correto, até para poder diferenciar das outras causas que podem trazer o ataque de pânico também. Os sintomas que mais marcam geralmente é o medo intenso, esses momentos abruptos de medo, de maneira inesperada, numa situação onde não deveria acontecer ou a gente não esperaria que acontecesse. E esse desconforto intenso traz sofrimento, traz prejuízo para a qualidade de vida da pessoa, isso é indicativo que ela tem que procurar o médico. A medicina já conseguiu alguma resposta para saber o que causa o transtorno do pânico? Então, não tem uma receita de bolo bem definida, né? Mas a gente já conseguiu, apesar dos cientistas não saberem exatamente qual a causa, a gente já conseguiu bastante fatores que contribuem para que se desenvolva a doença. Então, a gente sabe que existe um pouco de genética envolvido, né? E tem as coisas externas, né? O nosso estilo de vida, se a gente está sob algum estresse muito intenso, ou às vezes um estresse que não é tão intenso, mas é um estresse continuado, as coisas que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente come, as substâncias que a gente ingere. A cafeína, por exemplo, é uma substância que pode desencadear ataques de pânico. Então, excesso de cafeína, trabalho, estresse, falta de atividade física, uma vida que não é muito saudável, junto com a genética, pode favorecer que a gente desenvolva esse transtorno. Quais os efeitos, as consequências dessa doença, que essa doença traz para a nossa saúde e para a rotina, na verdade, do indivíduo? O grande impacto mesmo é na qualidade de vida e no sofrimento que ela traz. Muitas pessoas que acabam desenvolvendo a síndrome do pânico, por terem os ataques de pânico recorrentes, e uma das características justamente é o medo de ter novos ataques, isso é uma das características fundamentais do diagnóstico da síndrome do pânico, a pessoa passa a evitar fazer coisas que ela fazia antes. Então, ela tem medo de andar de carro, porque acha que vai ter um novo ataque dentro do carro, ou andar de ônibus, e ela começa a perder coisas que ela tinha na vida dela, começa a evitar fazer coisas na vida, então tem um impacto social muito grande, pode fazer com que a pessoa perca o emprego, não consiga mais se relacionar com as outras pessoas, e um sofrimento muito grande. E, infelizmente, o transtorno de pânico, a síndrome do pânico está associado a um aumento do risco do suicídio também. Essa síndrome, ela tem cura ou só tratamento, doutor? Então, cura é uma palavra que a gente usa pouco em psiquiatria, né? A gente usa remissão, que é ficar sem sintomas, né? Ficar bem sem sintomas. Existe sim, tem que fazer o tratamento do jeito certo e a maioria das pessoas consegue ter uma qualidade de vida, retomar e fazer tudo desde que faça a sua parte, faça o tratamento, né? É um tratamento com medicação? Como que funciona? O tratamento tem duas partes, tem o tratamento com farmacológico e não farmacológico. Então, é muito importante que seja feito completo, né? Tem que tomar o remédio, tem remédio para isso e é preciso tomar o remédio, ele vai reequilibrar essas substâncias, esses pensamentos que a gente tem dentro do nosso cérebro, mas o resto também é muito importante. Então, retirar essas substâncias que podem estar fazendo mal, álcool, cafeína, algumas drogas de abuso também podem causar, fazer atividade física, ter uma vida saudável, procurar se alimentar bem,
Conseguir manejar o estresse da vida é difícil, o cotidiano é estressante, mas a gente tem que saber manejar, então muitas vezes é necessário fazer um tipo de terapia para a gente conseguir se adequar e lidar com esse estresse. O tratamento é bem amplo, bem complexo, mas consegue bons resultados. Quando a gente fala, né, em algum transtorno, em alguma síndrome que envolva alguma doença mental, muita gente chama de doença de gente, entre aspas, fresca, mas não é bem assim, né? A situação é bastante grave, é bastante complexa e exige tratamento, exige cuidados. Não tem nada de frescura, é uma doença muito grave mesmo. Tem bastante sofrimento atrelado a essa doença e não é tão incomum. A gente viu aí que dados até 5% da população pode chegar a sofrer do transtorno e ataque de pânico é mais comum ainda. A gente pode ter ataque de pânico dentro de outras situações, outras doenças psiquiátricas, né? Então, tá na nossa rotina, a gente vive uma vida cada vez mais estressante e a gente tem sofrido com isso. Não tem nada de frescura, é uma doença séria. Eu quero então agradecer o médico psiquiatra, o Dr. Rafael Arseno. Muito obrigado pela participação no 8 em Ponto. Obrigado a todos.